Olá, muito boa noite. Está no ar o programa doc.com desta semana. Hoje vamos receber para uma entrevista o vereador José Nilson Ribeiro, do PT, o Nilson. Ele que foi o articulador de uma reunião nesta semana na Câmara Municipal, que recebeu representantes do Sindicato dos Funcionários que trabalham na aviação Campos Gerais, que estão preocupados aí com o cumprimento do acordo firmado no Tribunal Regional do Trabalho, que levou ao fim a greve que durou 17 dias no transporte coletivo de Ponta Grossa. Também vamos ter uma conversa com o gerente comercial da Associação Comercial aqui de Ponta Grossa, o Rafael Lisieri, vai falar para a gente a respeito da segunda edição do projeto ACIPG nos bairros e também a respeito de uma pesquisa de satisfação com os associados da ACIPG. Vamos falar também a respeito das candidaturas. Afinal de contas, estamos perto do final do prazo das convenções partidárias que definem os candidatos das eleições deste ano. Tudo isso depois do intervalo, não saia daí. doc.com, você bem informado. Destaques da semana. O programa doc.com está de volta. Vamos falar a respeito de convenções partidárias. A maior novidade aconteceu no último dia 20 na convenção do PMDB estadual. Havia a dúvida entre a candidatura ou não do senador Roberto Requião e ex-governador do Paraná por 3 vezes, Roberto Requião, se voltaria a ser candidato ao governo do estado. Requião venceu as prévias, a disputa interna do PMDB e vai sim ser candidato ao governo do estado. Isso provoca uma reação aí também nos outros dois principais candidatos ao governo do estado, o governador Beto Richa, que vai buscar a reeleição, e também a senadora Gleice Hoffmann, que será a candidata do PT ao governo do estado. Com Beto Richa, Gleice e Requião, certamente teremos segundo turno na eleição aqui no Paraná, e isso muda toda a configuração aqui no nosso estado. A candidatura do Requião também implica na abertura de mais vagas para candidatos a deputado estadual e federal aqui em Ponta Grossa. Isso porque, se fosse aprovada a coligação com o PSDB do governador Beto Richa, o PMDB entraria num chapão aí junto com o PSDB, talvez aí com o PPS e alguns com o DEM e outros partidos ligados ao governo do estado. Porém, como a decisão foi pela candidatura própria, essa composição não vai acontecer, pode até acontecer com outros partidos. O Roberto Requião procura aí o PV, ainda está em aberto, mas a tendência é que saia chapa pura, e isso abre espaço para mais candidatos dentro do PMDB. Aqui em Ponta Grossa, o presidente do PMDB local, o Carlos Demário, deve ser aí, né, nesse cenário, candidato a deputado estadual, e também em relação a candidaturas a deputado federal, tem 2 nomes. Um deles é do Herculano Lisboa e o outro do Edilson Fogaça. Um deles, nesse cenário, pode ser candidato a deputado federal. Outras convenções que já aconteceram e pré-candidatos que já se tornaram candidatos, temos aí o João Barbiero, do PV, que é candidato a deputado federal pelo Partido Verde, e que o Partido Verde deixou em aberto a questão da candidatura própria ou não da deputada federal Rosane Ferreira para o governo do estado. Ela que também é procurada aí tanto pelo PT de Gleice quanto pelo PMDB de Requião para uma composição. Deve ser fechado aí na segunda-feira, no último dia do prazo para as decisões partidárias no sentido de candidaturas. Também foi traçado a candidatura da Elizabeth Schmidt, ex-secretária de Cultura no governo Vosgrau,
ela que vai ser candidata também a deputada federal pelo PSB. Outra candidatura já certa em relação à Assembleia Legislativa, aí o empresário Márcio Paulic, do PDT, oficializou também a sua candidatura e vai buscar uma cadeira na na Assembleia Legislativa do Paraná. Ainda faltam muitos nomes a serem confirmados, mas alguns já são certos, como é o caso do empresário Marcos Zampieri, do PSC, cuja convenção acontece neste sábado, dia 28, pela manhã em Curitiba. Existe uma perspectiva aí e uma expectativa de se o Ratinho Júnior, que até então era certa a candidatura a deputado estadual, se ele de repente pode vir a ser candidato a vice do governador Beto Richa numa chapa majoritária. A tendência é que isso não ocorra, vamos saber isso na convenção do PSC neste sábado. Também estão marcadas para este final de semana a convenção do PSDB, que vai oficializar a candidatura do Beto Richa para a reeleição, e também a candidatura de Gleisi Hoffmann, do PT. Roberto Requião já está com a candidatura garantida, já está com a candidatura afirmada e decidida em convenção. Fica a expectativa aí em relação ao nome dos vices. Como eu falei, Ratinho Júnior é especulado para vice do Beto Richa. Pelo lado da Gleisi, um vice pode vir do PDT, se o PDT oficializar o apoio à candidata do PT. E no PMDB fica essa expectativa aí do PV, da Rosane Ferreira, de vir a ser candidata a vice. Mas tudo pode acontecer aí até a próxima segunda-feira, dia 30, quando encerra o prazo para as convenções partidárias, e daí sim candidatos vão para a campanha a partir do dia 6 de julho. Aí, portanto, ainda nas finais aí da Copa do Mundo aqui no Brasil, já se começa a campanha a partir do dia 6 de julho. Existe a expectativa também para outras candidaturas aqui de Ponta Grossa, como é o caso do vereador Romualdo Camargo, do PSDC, que pleiteia aí também uma candidatura. Também para deputado federal, existe a perspectiva do PTB lançar o Pietro Arnaud, e também o presidente da Câmara, Aliel Machado, para candidato a deputado federal. Nesse mesmo direcionamento, o vereador Jorge Luiz de Oliveira, do PMN, também deve se lançar à Câmara Federal, e, logicamente, o deputado federal já eleito em 2010 vai buscar a reeleição agora, o deputado federal Sandro Alex, do PPS, que também deve ter a sua candidatura oficializada à reeleição. Enfim, estamos quase aí vivendo já um clima de Copa do Mundo, mas logo, logo, como eu falei, inicia a eleição de 2014 no cenário federal, no cenário aí para a presidência da República, a oficialização da recandidatura, ou seja, da candidatura à reeleição da presidente Dilma Rousseff, do PT. Também o Aécio Neves, o senador Aécio Neves, do PSDB, vai ser candidato da oposição à presidência da República, e também o Eduardo Campos, do PSB, são as três principais candidaturas. Logicamente que outros partidos aí de menor porte também vão lançar candidaturas à presidência da República, mas deve girar em torno desses três nomes as candidaturas mais viáveis à presidência da República. Nós, aqui do Doc.com, vamos continuar acompanhando, e assim que tivermos aí os resultados efetivos, tanto a deputado estadual, deputado federal, a senador, vamos ter um candidato a senador aqui de Ponta Grossa, o Eliseu Chociai, do PTN, vai ser candidato ao Senado, também candidatura ao governo do estado, a vice e a presidência da República. Vamos estar trazendo as informações aqui no nosso programa e também no nosso blog, no www.blogdodoc.com.br.
doc.com. Você já sabe, lá estão também as principais informações do cotidiano e da parte política de Ponta Grossa e dos Campos Gerais. Vamos para um rápido intervalo. Na sequência, a gente volta com uma conversa com o gerente comercial da CPG, o Rafael Lisieri. Vai falar para a gente a respeito de projetos envolvendo a Associação Comercial aqui de Ponta Grossa. É um instante só, não saia daí. doc.com, você bem informado. Entrevista. Estamos de volta com o programa doc.com, agora numa conversa com o gerente comercial da ACPG, Rafael Lisieri. Boa noite, Rafael. Boa noite, Eduardo. É uma satisfação estar novamente falando aqui para vocês e para os telespectadores. Pois é, volto aqui para falar de duas ações que estão sendo desenvolvidas pela ACPG para levar melhorias aí, levar benefícios aos associados. Me fala da pesquisa de satisfação que ocorreu durante todo esse mês de junho e na sequência nós falamos também da volta do ACPG nos bairros. Muito bem, Eduardo. A pesquisa já foi um item de planejamento da nova gestão, né, que assumiu, encabeçada aí pelo presidente Newton Fior, né, que era justamente, ela visava ouvir os associados da entidade, né? Muitas vezes nós executamos ações de cunho interno, que impactam mais na gestão interna da associação, mas é de fundamental importância ouvir, logicamente, os associados para saber o que esses esperam da sua entidade de classe, né? Então, nós startamos essa pesquisa através de e-mails, através do próprio site e também ela de uma maneira física, né? Então, os associados tiveram o acesso de ir até a associação comercial e preencher essa pesquisa. E ela também envolveu vários assuntos da cidade, não somente da associação, no que diz respeito à sua gestão interna, o que as empresas associadas de maneira geral esperam dessa nova gestão 2014-2016, mas também com relação a vários itens da cidade, como segurança, transporte, mobilidade, enfim, algo que nós também ouvimos no ACPG nos bairros na primeira edição. E esse envolvimento da entidade com bandeiras e com assuntos que interessam a comunidade é histórico, né? Várias bandeiras ACPG participando. E tem, além dessa questão da pesquisa, que o associado vai poder falar qual área pretende, aí, qual área acredita ser necessário um envolvimento maior. Eu lembro que tem a questão da mobilidade, que está sendo bastante discutido, até inclusive a questão do lixo, que teve recentemente uma discussão na CPG, questão do transporte coletivo. Então, várias frentes a entidade conseguindo aí, tentando colaborar. Exatamente. A ideia principal, como comentei, é fazer com que essas sugestões, enfim, a opinião do associado, ela possa compor, então, o planejamento estratégico da associação. Para quem conhece a associação comercial, ela tem 3 pilares fundamentais, né? A prestação de serviço, o associativismo e o desenvolvimento local, né? Uma entidade de classe, uma associação comercial que não está preocupada, não tem as suas ações voltadas para o desenvolvimento da cidade, ela não cumpre o seu papel de uma maneira plena, né? E essa é sim uma preocupação da associação comercial, ter esse lado, esse desenvolvimento local muito bem trabalhado dentro da entidade. E o pessoal que está nos assistindo, de repente, que é associado, pode ainda participar da pesquisa? Com certeza, sempre há tempo, né? Nós indicamos que então os interessados procurem o site da Associação Comercial, www.acipg.org.br, ou até mesmo na própria sede da entidade mesmo. E lá pode dizer qual segmento, qual área pode
vir a colaborar aí com uma discussão dentro da entidade. Certamente. A política da entidade, Eduardo, é uma política totalmente voltada para portas abertas, né? Independente de termos um período de pesquisa, porque é importante sim você iniciar uma pesquisa em um determinado momento e também finalizá-la em outro determinado momento para você poder estudar esses dados com uma massa melhor, né? Mas não significa que está acabou. Fechado. Exatamente, não significa que está fechado, né? A qualquer momento a associação comercial ela pode receber sugestões, opiniões, enfim, é importante deixar essa mensagem de que a entidade de classe, a associação comercial, é a casa do empresário, né? Então, sendo a casa dele, ele fica à vontade de acessar a qualquer momento. Tá certo. Outro projeto que já foi desenvolvido no ano passado e que teve sequência, agora está em curso, é o SPG nos bairros. Como que está funcionando neste ano? Então, esse ano nós fizemos um trabalho similar ao que fizemos na primeira edição. Lembrando que a primeira edição nós percorremos aqui pelo menos 12 bairros principais da cidade de Ponta Grossa, né, em locais onde tinha um maior fluxo de pessoas na realidade. Então, agora nessa edição nós não estamos indo com toda aquela estrutura que tínhamos na primeira edição, né, de trabalho de visitação, porta em porta, identificação, empresa por empresa, até mesmo porque nós já fizemos isso e tabulamos esses dados, né, que também está à disposição dos associados para estudos estratégicos, enfim. Nessa edição, nós estamos indo então em parceria com a Rádio CBN Londrina, com a Fomento Paraná e a Associação Comercial, né? Há um ônibus envolvido nessa ação e esse ônibus ele vai percorrer pelo menos os principais bairros da cidade de Ponta Grossa, também em locais de grande fluxo de pessoas, normalmente em pátios de supermercado, postos de combustíveis, aqueles estratégicos que são muito acessados, como nós temos na rodovia, para atender o pessoal do Distrito Industrial e Boa Vista, enfim. Esse projeto da SPG nos bairros é realmente para descentralizar as ações que estão na sede, que o associado encontra na sede, e ir até ali as proximidades, pelo menos, das empresas nos bairros. Essa é a intenção. Essa é a intenção. Nós temos que fazer o nosso papel, né? O nosso papel nós entendemos que é não estar deitado eternamente em berço esplêndido, né? Mas sim, fazer com que os trabalhos da associação sejam de alguma forma descentralizados e, por que não, itinerantes, né? Você poder sair de uma localidade e levar a estrutura até outra localidade, né? Inclusive, nós estamos recebendo a pesquisa de satisfação dentro dessa estrutura do SPG nos bairros, essa segunda edição. Como está sendo essa receptividade? Tão boa quanto a primeira, né? Nós temos muitas dúvidas com relação, principalmente ao microempreendedor individual, o MEI, o pessoal querendo saber como é que funciona para ter acesso ao crédito, não só a sua vida pessoal, né, o seu crédito pessoal. Quero saber como é que está o meu CPF, o meu CNPJ, para saber onde que estão os meus credores, para poder fazer esse acerto, mas também o acesso ao crédito, ao sistema financeiro de uma maneira geral, e nós temos esse atendimento também na estrutura do SPG em ação. Esse projeto ele também tem como mensurar quantas empresas aí estão nos bairros de Ponta Grossa. Certamente. Nós fizemos esse levantamento na primeira edição e temos hoje condições de identificar não só Sempre vai atualizando agora. Correto. Não só onde está a grande massa, né, das empresas da cidade, essa quantidade, mas também onde são os pontos principais, né? Onde são os pontos estratégicos. E, como em qualquer outra cidade, não é diferente em Ponta Grossa, só que dessa vez os números, a tabulação que nós fizemos, ela comprova o grande foco das instalações de empresas é sim em ruas, de avenidas de grande movimento, né? Não só no centro da cidade, mas também essas principais que dão acesso aos bairros onde estão a maior quantidade de empresas. E essa questão do microempreendedor individual, o MEI, ele trouxe para a formalidade um número vasto de pessoas que antes não tinham, até por conta de uma carga tributária muito grande que incide sobre as empresas, as microempresas. Ela acaba afugentando, digamos assim, aquelas pessoas que têm um mini, né, um pequeno negócio, um micronegócio.
e esse empreendedor individual ele vem para suprir essa carência, trazendo para a formalidade bastante aí, pessoas com esse tipo de empreendimento. Com certeza, isso é algo que aconteceu e o que nós temos percebido também, Eduardo, é um outro fator muito importante, nós entendemos e vemos isso de uma maneira muito positiva, que esse microempreendedor ele não está só preocupado com a formalização, mas também em como encontrar e onde encontrar ferramentas para gerir o seu negócio, né? Então, quer dizer, ele quer deixar de alguma maneira e tem deixado de alguma maneira, né, de lidar com o seu negócio com o famoso jeitão, né? E passado a trabalhar de uma maneira mais profissional, né? Então, de uma maneira que ele possa encontrar ferramentas para que esse negócio cresça no futuro, né? Quantos micros negócios hoje que amanhã podem ser excelentes. Vai subindo de categoria. Vai né? subindo de categoria. Vai de microempreendedor, depois para a classe de pequenas empresas, Isso. né? E, logicamente, que de acordo com o faturamento. Todo mundo quer crescer. Todo mundo quer crescer. E tem também, além das PG, por exemplo, que pode orientar também essas pessoas, temos o Sebrae, que também faz um trabalho bastante produtivo aí com esse tipo de segmento. Com certeza, o Sebrae é um excelente parceiro da associação e um grande berço para as empresas, né? Quantas empresas, quantos empresários ou empreendedores no início, no pensar em montar uma estrutura, em pensar em uma ideia, né? Não ordenar as dessa ideias. Marca. Exatamente, de alguma forma lembraram da marca o Sebrae, né? Então é importante frisar que o Sebrae sim é um grande parceiro da associação e essas ferramentas estão à disposição, né? Quer dizer, né, o conhecimento ele está à disposição de alguma maneira, né? Basta saber como acessá-lo. É verdade. Além dessas duas frentes que nós conversamos hoje, da pesquisa de satisfação também da CPG nos bairros, alguma ação já programada aí para esse segundo semestre? Esse segundo semestre nós pretendemos trabalhar com o lançamento de novos produtos e novos serviços na entidade. Tem muita coisa nova que ainda está no forno, né? Posso citar aqui, por exemplo, o Guia de Negócios. Nós já fizemos uma primeira edição do Guia de Negócios e agora ele voltou para a mesa de planejamento para que a gente possa trazê-lo novamente para o mercado, só que dessa vez de uma maneira muito mais profissional e com novas ferramentas. Também aí nós temos um novo projeto que é o Cliente Oculto. A associação ela nunca ofereceu um serviço de cliente oculto, também estará à disposição da classe empresarial. É importante lembrar também que quando nós falamos em produtos e serviços, existem muitos no mercado, né? Lógico, quanto maior a empresa, mais fácil ela tem de acesso a esses produtos e serviços, né? Mas é bom lembrar que as pequenas, médias empresas têm esse acesso também e nem sempre é tão caro quanto elas imaginam, ou nem sempre é caro, né? Quer dizer, existem alternativas, né? Quantas soluções empresariais... Não é inacessível, né? Exatamente, não é inacessível. Quantas soluções empresariais ele pode ter no mercado até de maneira gratuita, né? Nós estamos preocupados sim no desenvolvimento local, sim no associativismo, mas principalmente em desenvolver essas empresas, né? No nosso entendimento, não há uma cidade desenvolvida sem empresas desenvolvidas, né? Então isso é importante deixar como mensagem, né? Procure a associação comercial, você microempreendedor, você empreendedor que pretende montar o seu negócio, iniciar uma ideia empreendedora, a associação está à sua disposição. Tá certo, então, Rafael, gostaria de agradecer a sua presença novamente aqui no doc.com e, logicamente, aí, à medida em que forem sendo implantados, né, tirados do forno esses projetos, vamos também passando, afinal de contas, a CPG é uma entidade realmente envolvida com o dia a dia, o cotidiano aí de Ponta Grossa e também com questões externas e internas também com os associados. Exatamente, né? Eu agradeço em nome da diretoria, em nome do nosso presidente e de todos os associados o espaço no seu programa. Muito obrigado. Tá certo, então, esta foi a conversa com o gerente comercial, melhor dizendo, da Associação Comercial de Ponta Grossa, Rafael Lisieri, falando a respeito da campanha aí da pesquisa de satisfação com os associados da ACPG e também com o programa ACPG nos bairros. A gente vai para um rápido intervalo
Na sequência, a gente volta falando de um assunto que insiste em permanecer na pauta das discussões políticas aqui em Ponta Grossa, que é o transporte coletivo. Nessa semana, representantes do Sindicato dos Funcionários da Aviação Campos Gerais estiveram em reunião com os vereadores na Câmara de Ponta Grossa, falando a respeito do subsídio para esse transporte coletivo aqui da nossa cidade. Nós vamos conversar com o vereador que articulou essa reunião na Câmara Municipal, o vereador Nilson Ribeiro. O Nilson vai estar aqui com a gente para falar a respeito do resultado e de como pretende aí, como as ações do transporte coletivo devem se desenvolver dentro da Câmara Municipal de Ponta Grossa. É um instante só, não saia daí, doc.com, você bem informado. O programa Doc.com está de volta. Na entrevista dessa semana, o vereador José Nilson Ribeiro, o Nilson, está aqui com a gente para falar a respeito de uma reunião nessa semana na Câmara Municipal que tratou da questão do transporte coletivo em Ponta Grossa. Boa noite, Nilson. Boa noite, Eduardo. Boa noite quem nos assiste aqui pela TV Vila Velha. É uma satisfação que estar novamente aqui no teu programa aí. Tá certo, vereador. E o senhor articulou ali essa ida de representantes, inclusive o presidente do sindicato que representa os funcionários da Aviação Campos Gerais, nessa semana uma reunião longa e, pelo que se consta, produtiva na Câmara Municipal de Ponta Grossa, com a presença de vereadores, ouvindo o que o sindicato tem a dizer. Afinal de contas, desde o final da greve no transporte coletivo, que terminou depois de uma audiência no TRT, no Tribunal Regional do Trabalho, com aquela proposta de subsídio, né, com recursos da Câmara Municipal. Depois daquilo virou realmente uma questão interna na Câmara, alguns vereadores favoráveis ao repasse, outros aí contrários, tanto que entraram com representação na corregedoria. Mas, na prática, o que vai representar aí, Nilson, essa aprovação ou não desse subsídio para aquele acordo que foi firmado lá no TRT, que envolve diretamente aí os trocadores e motoristas da Aviação Campos Gerais? Positivo. Nós estávamos preocupados, e extremamente preocupados, uma vez que eu sou do movimento sindical, né? Eu sou presidente ainda do Sindicato dos Vigilantes de Ponta Grossa e sempre estou ligado às questões dos trabalhadores, sempre estou ligado nos sindicatos sobre negociação coletiva. Então eu fui visitar o Sindicato dos Motoristas e Cobradores, falei com o presidente, o Ricardo Pelosi, né? Porque andou, de todos esses episódios que teve, falaram também de algumas propostas de diminuir os cobradores, aliás, retirar os cobradores para diminuir o custo, né? E essa é uma preocupação muito grande, né, do movimento sindical, uma preocupação para o lado dos trabalhadores que vão perder postos de trabalho, né? Nós estamos preocupados em angariar, ter empregabilidade para o nosso povo. Então, o pessoal do sindicato é extremamente contrário a isso, nós também. Aí eu fui conversar com ele, aí ele pediu, ele falou que até que essa reunião teria que ser 2 meses antes, né? Quem sabe não teria acontecido o que aconteceu, o pessoal ter ido para a greve com 17 dias, né? Prejudicou a população de Ponta Grossa, e muito, né? Nós sabemos disso. Mas eu achava que se resolveria em 2, 3 dias. Né, porque transporte público, né, o pessoal depende muito disso. E como é uma categoria também que para a cidade, então achamos, e sempre nós achávamos que resolveria. Então agora a preocupação dos trabalhadores. O objetivo foi em torno da preocupação da classe trabalhadora. Como é que eles vão receber agora o salário? Se a VCG vai cumprir aquele acordo do tribunal ou não,
mas parece-me que não vai. Né? Já está certo que não vai, ela vai cumprir só os 9% linear, que foi uma proposta deles, não vai passar os 50% para o Vale Alimentação. Então, existe aí, eu acho que agora, talvez não ficou muito longe uma composição. Eu achava que até o sindicato deveria pleitear uma mesa redonda e tentar uma composição com a própria empresa, sem subsídio, sem aumento de passagem. Claro que lá na frente pode ter ainda aumento de passagem. Mas daí ele queria ouvir os vereadores para ter alguma sugestão. Daí acabou virando uma discussão com o contrato da VCG, com a prefeitura, falaram sobre qualidade do transporte público, falaram sobre planilha, como é que deve ficar, como não. Então, teve várias sugestões, sabe? Eu sugeri, por exemplo, como sindicalista, que se tentasse pleitear junto da VCG, mais alguns encontros, mais algumas mesas redondas, ver se chegariam a alguma composição, se avançasse um pouquinho mais, sabe? E que não tivesse a greve. Porque a greve agora é outra coisa. Acabou a database, teve um acordo no tribunal, não está sendo cumprido o acordo, então tem que ser outras formalidades agora. Então é diferente. Então eles também o momento é outro. Ele se vê num momento também difícil. E o acordo, pelo que a gente divulgou e pelo que está na ata do TRT, o acordo ele prevê aí 10% de aumento no salário e 50% no Vale Alimentação, que hoje é de R$ 170. Até o Ricardo falava, não, mas vocês falam 50%, parece que é muito. É muito, mas hoje é 170, então está muito defasado. Por isso, esse 50% da nossa reivindicação, que na verdade era 100% a reivindicação inicial, chegou-se aos 50% e aos 10% no salário, contando com o subsídio de 2.400.000 de recursos da Câmara, que o presidente da Câmara, o Aliel Machado, presente nessa reunião no TRT, sugeriu, o pessoal acatou, acabou aí contribuindo nesse sentido para esse acordo. Porém, logicamente, depois dessa reunião, a maior parte dos vereadores não concordou em passar dinheiro da Câmara como subsídio ao transporte. O projeto está na Câmara, mas pelo que se sabe, Nilson, não deve ser aprovado, porque a maior parte pela grande maioria. E o que acontece isso? A empresa falou, não, então, se não vai vir o subsídio que está no acordo, nós vamos dar 9% e não o 10% de reajuste e 9% também no Vale Alimentação e não os 50% como estava prevendo esse subsídio. Basicamente é essa a situação que está hoje. A situação hoje está de 9 para 10, que é 1% apenas, por isso que eu não sei até o que os trabalhadores vão decidir sobre isso, e o 41% que falta no Vale Alimentação, que aí ele está entre R$60, de 170 para 230 e poucos reais. Então, por isso que eu acho que poderia ter avançado. Está próximo de se resolver com alguma outra alternativa. Exatamente. Está por 1% e mais o aumento no Vale Alimentação. O Vale Alimentação que não implica em salário, né? Pode ser até abatido em imposto de renda e que não entra no salário do trabalhador, né? Não entra como a contribuição do salário. Entra como salário in natura, né? Sim. Na verdade. Então para a VCG também não é muita coisa. Para você ter uma ideia, Eduardo, hoje, por exemplo, a categoria dos vigilantes, ele tem um Vale Alimentação de R$19 por dia. E o transporte de valores tem R$23,50 por dia. Então, é uma alimentação que ainda nós consideramos não boa. Nós queremos um pouquinho mais. Porque se for ver mensal, ele não é tão grande. Ele gira em torno de 400 e 500 e pouco para o transporte de valores. Mas o motorista praticamente faz uma função também igual do transporte de valores. Ele é motorista e ele tem uma responsabilidade muito grande. Então, eu concordo. Dá mais nesse trânsito de Ponta Grossa. Eu concordo com os trabalhadores e ainda o salário deles está defasado.
em relação a outros grandes centros. Por isso que a pedida deles foi 21%. Aí a população diz, não, 21% é muito. Lógico, uma inflação que gira em torno de 6% é muito. Mas eles queriam uma equiparação salarial com, por exemplo, Londrina, com outros grandes centros aí do estado do Paraná. Alguns vereadores, eu não sei de qual exatamente partiu a ideia, mas de se rever as gratuidades no transporte coletivo. E a gente sabe que tem vários setores, vários segmentos, existe essa gratuidade e, logicamente, quem paga, na verdade, é o município. Quem paga é o usuário, né? É o usuário, na verdade, porque o valor da tarifa ele cresce em virtude dessas gratuidades. Nunca nada é de graça, alguém paga a conta, nesse caso, o usuário. Existe essa possibilidade, de repente, de rever essas gratuidades, retirá-las, ou a própria prefeitura arcar com essas gratuidades? Pode ser que, talvez, parece que ontem girava por usuário mais de 20 centavos, 23 centavos, né, que nós pagamos pela gratuidade. Então, discutiu-se isso. Só que é uma coisa bastante polêmica, né, Eduardo? Porque, você veja, quando você conquista uma coisa e flexibilizar, aí ele dá uma polêmica, é difícil. Um direito adquirido ali, depois você tirar... conquistar e ter que retirar da terceira idade, por exemplo, dos idosos, dos deficientes físicos e do próprio estudante que tem meia, sabe? Eu acho que é muito difícil. Aí falaram, não, Curitiba parece que não tem a meia para estudante. Outros centros também não tem. Mas o difícil é você conquistar um direito e depois flexibilizar. É igual você no teu trabalho. Você tem um direito e de repente corta. É muito difícil. Então, é uma polêmica muito grande. Até porque amanhã ou depois a passagem vai subir inevitavelmente. Está previsto em contrato, a inflação a cada ano ela sobe ou tem se mantido aí num patamar aí de 5% a 7%. 5% a 7%. Ou seja, pode ser uma alternativa para solucionar esse entrave agora, mas que é paliativo. A longo prazo, alguns direitos aí se perdem, no ano que vem já está se discutindo novamente. Então é um caso realmente para se pensar. É paliativo. Citaram também sobre a prefeitura subsidiar isso, né? Talvez é uma coisa que se aponta para poder discutir a sociedade, discutir o sindicato e a própria prefeitura, fazer essa discussão. Talvez lá no futuro tenha que subsidiar alguma coisa, porque já está subsidiando, né? Que é a questão dos terminais. Né? Parece que vai dar 1.300.000 para a prefeitura que vai ficar com esse ônus. Então, praticamente já tem um pedacinho de subsídio aí com a prefeitura. Então, quem sabe dá para discutir. Mas discutir todo mundo, entre estudantes, idosos, os deficientes físicos, e envolver a sociedade nessa discussão. Por isso que a discussão ontem foi bem produtiva nesse sentido. Porque nós podíamos ter discutido antes e alguém, uma ideia brilhante, que ontem saiu várias ideias lá, e nós achamos bastante produtivo. Tanto o sindicato como os vereadores. Foi importante. Por isso que eu provoquei compareceu lá 10 vereadores, um número muito bom de vereadores. Dos 23 eu convidei todos os vereadores, algum já tinha compromisso, mas eu achei muito produtivo essa conversa com a categoria dos motoristas e cobradores, que é uma categoria bastante importante e é uma categoria essencial. Tanto é que no primeiro dia tem que rodar 30%. Né? No pico, 50%. Em alguns lugares, até 70%, conforme o judiciário. Então, é uma categoria essencial, e o transporte público é essencial, ela tem que rodar. Por isso que tem que envolver a sociedade nessa discussão. Tá certo, Nilson. A gente vai para um rápido intervalo. Na sequência, a gente volta para continuar tratando desse assunto que está aí pautando as discussões na Câmara Municipal de Ponta Grossa neste momento. É um instante só, não saia daí. Doc.com, você bem informado.
programa Doc.com está de volta na sequência da entrevista dessa semana com o vereador Nilson Ribeiro, do PT, o Nilson. Bom, nós falávamos da questão dessa reunião na Câmara com representantes do sindicato. Pretende-se agora também chamar representantes da aviação Campos Gerais e mesmo da Prefeitura para prolongar, né, para aprofundar, melhor dizendo, essa discussão. E gostaria de perguntar também, porque o primeiro reajuste, né, o pagamento do primeiro salário com o reajuste é agora no 5º dia útil do mês de julho. Portanto, se a Câmara fosse para aprovar o subsídio, parece-me que não vai aprovar, né, teria que ser até o dia 5, o 5º dia útil do mês que vem. Como que está essa discussão na Câmara Municipal? Como que vocês estão vendo essa questão? Essa questão do pagamento, parece-me que uma informação do sindicato ontem, eu não tinha essa informação. Só que o pessoal já está recebendo, alguns que estão pegando férias, recebendo já com o salário de 9%, né? E o ticket de 9% também linear, né? Que é 9% e 9% no ticket de alimentação. Então, portanto, isso já está garantido, né? Agora, aquele acordo que está lá no tribunal não está garantido. Então, portanto, a angústia do pessoal, dos trabalhadores, é sobre isso. Não estão cumprindo aquilo lá. Na verdade, eu acho que está vindo também a mensagem do prefeito na Câmara. A maioria se mostrou contrário, né? Eu acho que não vai ser aprovado, né? E eu acho que o pessoal vai ter que continuar discutindo sobre essa situação de planilha, situação de salário dos trabalhadores. O próprio sindicato está mobilizando para fazer uma grande assembleia, para ver qual que é o caminho que eles vão trilhar de agora em diante. E muito se fala de questões do contrato e as críticas em cima do contrato que foi feito entre a Prefeitura e a Aviação Campos Gerais, né, que foi renovado ali, foi feito lá em 2002, né? No final, Péricles, no final de 2012, na saída ali, no apagar das velas do prefeito Pedro Vosgrau, se renovou, porque podia não ter se renovado o contrato, porque para a renovação precisava de um índice de satisfação da população bastante alto e que se questionava se esse índice foi realmente atingido ou não. Enfim, foi renovado, o prefeito Pedro Vosgrau, lá em dezembro, lá na saída da prefeitura, renovou, agora vai até 2022 e não tem muito o que fazer, né, para tirar esse contrato. A Aviação Campos Gerais está aí, está prestando o serviço, mas as críticas em cima do contrato são grandes, né? Você tem alguma opinião formada em relação a esse contrato? Como que foi firmado e por que se criticam tanto? Na verdade, hoje, quem tem que resolver todos esses problemas que nós discutimos ontem, que os trabalhadores discutem, hoje está na mão da Prefeitura. Eu acho que o Poder Executivo é um dos grandes atores dessa questão para tentar resolver. Eu acho que tem vários jurídicos, várias pessoas que estão estudando essa situação para ver se tem alguma saída para romper com esse contrato ou não. Eu acredito que deva ter, né? Faltam 8 anos ainda, né? E está dando esses problemas. Imagine a população aguentar até 8 anos, ou melhora ou rompe com esse contrato. Né? O contrato foi feito no governo Péricles, né, do nosso partido. A maioria admite que foi um erro, né, fazer por 20 anos, e depois outro erro na renovação, infelizmente. E agora quem está sofrendo é a população da cidade. Eu acho que deve-se discutir mesmo essa situação do contrato. Acho que prefeitura, juristas, tem que se discutir essa situação, se dá para ter alguma brecha. Acredito que deva ter, né? Sempre juridicamente alguém acha alguma coisa para tentar, talvez, romper com esse contrato e fazer um outro contrato. Nada contra a própria empresa, mas sim ao modo como foi firmado esse contrato de concessão,
afinal de contas é um serviço público que a prefeitura, sem ter as condições, né, a prefeitura não conta com uma frota, né, do tamanho que a VCG tem para prestar esse serviço e nem está aí para isso. Portanto, se terceiriza, né, presta-se para uma empresa que preste esse serviço, mas as regras do jogo têm que ser definidas pelo município e aprovadas pela Câmara Municipal. Não ficou a contento na época em que foi aprovado, lá em 2002, mas à medida que o tempo passa pode ir se aprimorando, logicamente aí via judicial. Veja, Eduardo, passou 12 anos, quanto a nossa cidade cresceu. Parece que tem uma frota ainda que não há contento da sociedade. Tem uma frota de mais de 200 ônibus, né? E olha o quanto a nossa cidade cresceu de 2002 para cá. São 12 anos. Então, a população cresceu muito, os bairros cresceram muito e a qualidade ela não desenvolveu como era necessário. Claro que a VCG está na dela, ela tem um contrato, ela está trabalhando, né? Mas, por um outro lado, tem a população que está cobrando uma qualidade melhor de transporte, né? Nós exigimos, nós queremos, e é claro que tem que estar se discutindo sempre isso, né? A questão do aumento da população, né? A questão do aumento de passagem, isso tem que estar permanentemente se discutindo, né? Agora, por isso que nós vamos fazer, e na próxima vez vai ter uma segunda reunião, ainda vamos viabilizar qual que é a melhor data e convidar, né? Convidar a autarquia, a prefeitura e também algum representante da VCG, né? Para nós tentar achar pelo menos uma saída, uma solução melhor para todo mundo. Tá certo, a gente vai estar acompanhando aí o desenrolar desses fatos que está, pelo que a gente percebe, está longe de acabar, né? Tanto na esfera da Câmara quanto aí da Prefeitura Municipal envolvendo a aviação Campos Gerais. Mas vamos mudar um pouco de assunto, Nilson, falando um pouco da sua atuação parlamentar na Câmara de Ponta Grossa. Você assumiu no lugar da ex-vereadora Ana Maria, depois de toda aquela onda que veio, né, envolvendo toda aquela questão do autossequestro e tudo mais. Enfim, isso está no passado ali, agora ficou com o mandato e alguns projetos já foram aprovados da sua autoria. Gostaria que você falasse um pouco a respeito disso. Olha, Eduardo, nós temos mais de 30 projetos protocolados, né, em 9 meses de mandato. Eu considero que alguns bastante importantes, né? Alguns que já foi aprovado e sancionado, como o combate da pedofilia, né? As casas noturnas, né? A cassação de alvará por 5 anos, aquele que incentivar a prostituição infantil e a pedofilia. Também, no mesmo molde, fizemos agora para adaptar as casas noturnas, né? Para adaptar, não fazer muito apologia ao sexo. E aquelas casas noturnas que estão hoje em bairro residencial, para se adaptar, e as novas se instalar mais longe da cidade. Também temos alguns projetos como acessibilidade, agroecologia, né? Agora acabamos de aprovar um outro projeto em segunda discussão sobre a compra de livro, destinada à compra de livro, também 3% para os deficientes visuais em Braille. Né? Então, alguns projetos de inclusão social, né? Acessibilidade nos prédios públicos é importante. Hoje a Caixa Econômica já se adaptou, a Receita Federal já se adaptou e alguns prédios públicos já estão fazendo adaptação para a acessibilidade dos portadores de necessidades especiais. Tá certo. Esse projeto que você mencionou de regulamentar essas casas, né, essas boates que tem apresentação de shows eróticos e tudo mais, causou uma certa polêmica, mas a aprovação foi tranquila, o pessoal aí entendendo que realmente precisa ter regras para a instalação desse tipo de segmento, né, ao redor das rodovias, com muro alto, enfim, tudo para aí não afetar quem está do lado de fora e que não tem obrigação de ver o que acontece lá dentro. Na verdade, é para dar segurança para as famílias e para as crianças, né? E hoje tem bairro residencial que com o crescimento da cidade, as casas noturnas ficaram dentro. Então, é uma segurança para as famílias e para a nossa sociedade.
Tá certo, então, Nilson. Gostaria de agradecer a sua presença aqui no programa Doc.com e vamos ficar atentos aí ao desenrolar dos fatos da questão do transporte coletivo, que afinal de contas interessa a toda a comunidade pontagrossense, aos mais de 100 mil usuários que dependem do serviço diariamente, aos empresários que também dependem desse transporte para que seus funcionários cheguem até as suas indústrias, até as suas empresas e façam um trabalho, né, ao qual são contratados, e também aí a toda a população que uma hora ou outra vai se impactar com essa questão do transporte coletivo aqui na nossa cidade. Gostaria de agradecer a sua presença aqui no Doc.com. Muito obrigado, estamos à disposição, nosso trabalho na Câmara, nosso trabalho no movimento sindical e também para o movimento popular e social da cidade. Tá certo, então, essa foi a entrevista com o vereador José Nilson Ribeiro, do PT, o Nilson, falando a respeito de questões envolvendo o transporte coletivo e o envolvimento da Câmara Municipal nessa discussão. Vamos encerrar o programa Doc.com de hoje. Se você quiser rever o nosso programa, estará disponível a partir da próxima semana no nosso canal no YouTube, no youtube.com/programadoccom. E você já sabe, mais informações sobre o cotidiano, sobre a política de Ponta Grossa, agora com uma eleição prestes a começar, você confere no nosso blog, no www.blogdodoc.com. Também temos a nossa coluna no Plantão da Cidade, no plantãodacidade.com.br, do nosso amigo Castilho, e também uma coluna aí no rádio, pelas ondas do rádio também, levando informação até a população pela rádio MZFM, das 6h30 às 6h40 da tarde, de segunda a sexta-feira, com o Bastidores da Política. É isso aí, um ótimo final de semana para você, muita sorte para o Brasil jogando contra o Chile pelas oitavas de final da Copa do Mundo neste sábado. Vamos torcer para que a nossa seleção consiga passar de fase e faça aí a população mais contente nesse sábado. Um ótimo final de semana, portanto, e até semana que vem. Doc.com, você bem informado.